Muito boa noite, bem-vindos a mais um programa de comentários, desta vez, ponto e vírgula, com o Dr. Rui Fonseca. Doutor, bem-vindo, Rui. Mais uma semana. Mais uma semana. É sempre bom vê-lo aqui no estúdio, é sinal que não há, que está de perfeita saúde e não há contágios, não é? Que é um tema que nos vai dar um pouco a razão do programa de hoje, não é? Que é a Covid-19. Exato, é sinal que enquanto nos formos encontrando ao vivo no estúdio, é sinal que estamos saudáveis, pelo menos aparentemente, não é? Podemos ser assintomáticos, mas que aparentemente estamos saudáveis e que também é importante saber que temos a consciência que não tivemos com ninguém exatamente, infectado. E que nos protegemos e tomamos as devidas precauções relativamente a esta pandemia. Neste momento temos o país que está praticamente tomado pela pandemia, sobretudo a zona litoral, a faixa norte e a área metropolitana de Lisboa, essencialmente. Falamos de mais de 70 concelhos, em que o risco de contágio é cada vez mais elevado. Nós vemos os números subir dia para dia. Ontem estávamos perto dos 4.000, já estamos perto dos 5.000. O que estamos a assistir é uma escalada. Dia a dia temos mais 1.000 e tal casos, portanto, o que se afigura perante nós não nos parece que seja nada muito positivo. Das duas, uma, ou o Governo toma medidas mais sérias sobre aquilo que pretende fazer relativamente a esta pandemia, ou rapidamente estaremos nos 7, 8, 9, 10 mil casos por dia, e a partir daí a pandemia estará... Eu acredito que na próxima semana vamos atingir esses números. Sinceramente, eu acredito bastante que não vai faltar muito. Sim, eu também acredito que sim, até porque muitas pessoas já estão contaminadas, digamos assim, ainda não sabem porque não fizeram o teste, mas como estamos a testar cada vez mais, também vamos encontrar cada vez mais casos e depois basta encontrar um caso para depois fazer a cadeia de transmissão e cada caso traz atrás de si 3, 4, 5, 6, 7 casos e rapidamente vamos chegar a 7, 8 mil casos e por isso isso coloca-nos também perante uma outra questão que é como é que nós enquanto sociedade reagimos a estas questões. Como é que nós, enquanto sociedade, reagimos a estas questões e como é que aprendemos alguma coisa com as mesmas? E não me parece que neste momento, até ao momento, enquanto sociedade, estejamos a aprender muito com o que se passa. Porque as pessoas continuam a aglomerar-se, seja no automobilismo, seja para ir ver as ondas aqui ou ali, seja no motociclismo brevemente. Portanto, continuam a ser autorizados aglomerados de milhares de pessoas, quer pelo Governo Central, quer pelas autarquias. Algumas autarquias, outras são responsáveis e adotaram a postura responsável de não autorizar as festividades e os cemitérios? Exatamente, como a questão da visita aos fiéis defuntos. E felizmente temos algumas autarquias responsáveis que estão a ir contra esta corrente. O que acontece do outro lado é que está a pôr em causa todo esse trabalho, porque se nós permitimos juntar 3, 4, 5, 10, 20, 30 mil pessoas, temos a certeza que no meio dessas 30 mil alguém está contagiado e que rapidamente irá contagiar 10, 20, 100 pessoas que depois em cadeia vão contagiar outros. Eu não me queria deter tanto sobre os números, porque os números são-nos dados diariamente pela Direção-Geral de Saúde e queria deter muito mais sobre outras questões que são olhadas como colaterais, mas que se relacionam muito intimamente com esta pandemia. Uma delas é, desde logo, aquela que nos salta à vista e que, em certa medida, já faz parte do nosso cotidiano, que é a aceitação social do trabalho à distância, do ensino à distância, aquilo que há um ano
era olhado quase como uma bizarria ou algo para uma minoria com determinado tipo de profissões. Esta pandemia veio demonstrar que não é nada disso, que boa parte das profissões podem ser feitas à distância e mesmo o ensino, boa parte do ensino pode ser feito à distância. O que também veio mostrar mais uma vez aquilo que nós, enquanto seres humanos, temos sempre a capacidade, que é de transformar as dificuldades também em oportunidades e olhar também para o problema da pandemia e retirar algo de positivo desse problema. E esta é uma questão que eu acho que é algo de positivo deste problema. Depois, uma outra questão que eu queria tocar é uma notícia que saiu recentemente que dava conta que reduziu a violência doméstica em resultado da pandemia. Ora, não me parece que isso tenha acontecido e falarei mais adiante, mais à frente sobre isso. E depois queria tocar ainda numa outra questão que é importante, que tem a ver com estes aglomerados de pessoas que, por um lado, os governos centrais e algumas autarquias autorizam estes aglomerados para festividades mais ou menos, digamos assim, de massas, mas por outro lado proíbem tudo aquilo que é do foro tradicional ou do foro religioso, se quisermos, e que tem um significado social e cultural também, faz parte daquilo que é a nossa identidade enquanto povo, a nossa identidade enquanto portugueses. E depois queria falar um bocadinho também desta fadiga pandémica que começa a surgir e que é fruto destes vários meses em que nós somos diariamente, digamos assim, confrontados com esta pandemia. Hoje temos um quadro pandémico muito específico, em crescimento alargado, como eu já disse, concentrado essencialmente a norte e no distrito de Lisboa. É claro que não é por acaso que é nestas regiões que ele está concentrado, concentra-se nestas regiões essencialmente porque são as mais populosas e onde também existem mais movimentos pendulares de pessoas através dos transportes públicos, e ao ocorrer isso temos movimentos de massas diários, casa-trabalho, trabalho-casa, e nesses momentos, com certeza, mesmo utilizando as pessoas a máscara, com certeza existem contágios porque as pessoas não têm o distanciamento físico necessário a que o contágio não aconteça. E por isso, enquanto não houver, de facto, medidas concertadas que limitem estes movimentos pendulares, não iremos resolver nem baixar os números desta pandemia. Depois também temos, também é nestas regiões que se concentram as grandes unidades industriais, as grandes unidades como do têxtil, calçado, os grandes armazéns da distribuição a retalho e por grosso, que também reúnem nesses espaços centenas, às vezes milhares de pessoas e que não é possível pela própria construção dos espaços, pela própria forma como os espaços estão organizados, não é possível criar o distanciamento físico entre os trabalhadores e naturalmente aí também ocorrem contágios. E depois também existem, também é nestes distritos que estão essencialmente as grandes superfícies comerciais, boa parte do ensino superior, grande parte das escolas, porque são os sítios mais povoados, e neste momento falamos de concelhos que já estão com valores muito acima dos 1.200 casos por 100.000 habitantes, o que torna a questão cada vez mais grave. Ao que parece, a pandemia ainda vai ficar por muitos meses. Eu ainda há pouco estava a ver dados que vinham a referir que estaremos com esta situação possivelmente até finais do próximo ano, ou seja, vamos ter que viver
neste estado pandémico, vamos ter que aprender a viver neste estado pandémico, porque, como temos visto, há muita gente que ainda não percebeu o que se passa ou que não quer perceber, e vamos ter realmente que tomar medidas talvez mais musculadas, digamos assim, relativamente a esta pandemia. Todos sabemos que temos que ter o distanciamento físico, utilizar máscara, sempre que estamos com outros, higienizar também as mãos, com o álcool gel, ou seja, não me parece que isto seja um preço muito alto a pagar para nos protegermos. Eu acho que são atos simples que podemos introduzir e que deviam já estar incorporados e introduzidos nas nossas rotinas de higiene diárias. O que é facto é que muita gente ainda não incorporou esses 3 ou 4 atos básicos que não implicam grandes mudanças na vida cotidiana das pessoas, mas que é o preço que temos que pagar pela nossa saúde, a saúde dos outros e também pela saúde da economia do país e em geral. Eu penso que os portugueses têm que perceber de uma vez por todas que caminho querem seguir. Se querem seguir o caminho de chegarmos a números completamente incontroláveis e então teremos que fechar o país, ou se querem seguir o caminho de tomar estes pequenos atos, 3 ou 4 atos cotidianos, como atos normais, como aquilo que fazemos todos os dias, tomar banho, pentear o cabelo, lavar os dentes, são mais 2 ou 3 atos que adicionamos a essa lista cotidiana, que não me parece que sejam assim tão difíceis de cumprir. Não nos estão a pedir que vestamos um escafandro todos os dias de manhã. Ao contrário dos profissionais de saúde. Exatamente, ao contrário dos profissionais de saúde, que todos os dias têm que vestir um escafandro, uma roupa que é desconfortável, que dificulta a sua mobilidade, dificulta a sua respiração. Ainda não têm que nos pedir isso, e por isso eu acho que nenhum de nós quer chegar a esse ponto, e por isso mais vale tomarmos alguma atitude antes que isso aconteça, senão, se os números dispararem de uma forma avassaladora, provavelmente lá chegaremos. Depois temos um conjunto de efeitos colaterais mais ou menos sociais que estão em certa medida ocultos e que por vezes têm uma explicação mais ou menos dúbia, mas sobre a qual importa refletir. A primeira questão que eu coloco é se a comunicação do Ministério da Saúde tem sido de facto eficaz. Se é eficaz comunicar diariamente os números da pandemia. Se esse é o caminho mais correto para combater a pandemia, que é um caminho que vai pela via do medo, do pânico, ou se em vez disso deveríamos ter uma opção por uma via mais pedagógica, de explicar às pessoas que opções é que têm, o que é que devem fazer, e não aquilo que tem acontecido. Porque o estarmos todos os dias a uma determinada hora a ouvir os números da pandemia cria uma banalização sobre esses mesmos números. E que não são reais. Não? E que não são reais, para além disso. Porque os números de hoje é de 2 semanas atrás. Exato. E depois o que cria também a desconfiança das pessoas. Claro. Porque quem está no sofá em casa, não é? O que acaba por perceber é o que me estão a transmitir não é a realidade e todos os dias me estão a transmitir estes dados. Penso que o caminho não é o correto, o caminho que deveria existir devia ser o caminho da pedagogia, de ensinar às pessoas o que devem fazer para se proteger, como se proteger, onde não ir, que há o IV de X ou o Y que as pessoas não devem ir, porque senão estão a pôr em causa a sua saúde e a dos outros. Julgo que a DGS tem profissionais competentes e que devia apostar muito mais em programas pedagógicos diferentes, dirigidos aos diferentes escalões etários e dirigidos também aos diferentes estratos sociais, porque as pessoas fazem leituras diferentes também em função da sua idade e do seu extrato social. Sobre as melhores formas como lidar com esta pandemia. Sabemos que, de experiências anteriores, que se nós dirigirmos, por exemplo,
esta função pedagógica muito às crianças, que as crianças depois vão ensinar os pais e os avós e vão, entre aspas, dentro da sua forma muito especial de fazer as coisas, obrigar os pais e os avós a cumprir esses requisitos. Se calhar o caminho tinha que ser um pouco por aí, foi assim com a reciclagem, foi assim com outras coisas que os mais velhos acabaram por incorporar, e se calhar um dos caminhos pedagógicos que devíamos seguir devia ser este da comunicação às crianças, porque depois é a criança que vai dizer em casa aos pais, olha, não faças isso, não vais ali, e os pais começam-se a sentir culpados e começam-se a retrair. Aliás, recordo que na segurança rodoviária muitas vezes utilizou-se isso. Sim, na segurança rodoviária utilizou exatamente o mesmo exemplo, porque nós sabemos que os pais perante os filhos acabam sempre por se retrair. Mais sensíveis, não é? Exatamente, ficam mais sensíveis e não querem que os filhos apontem o dedo, e por essa via eu acho que a DGS seria mais eficaz, e assim está a provocar este cansaço nas pessoas todos os dias, a ouvir os números, e são mais 1000, e são mais não sei quantos mortos, e isto acaba por ser um ruído de fundo que vai ficando, mas que acaba por não fazer agir as pessoas acabam por não agir e acabam por, olha, vem o automobilismo, vamos todos ver o automobilismo, e não pode ser. Que já agora que falas nisso, são 14 infectados que saíram da Fórmula 1 ligados às equipas que estiveram cá em Portugal. Fora os outros. fora aqueles que ainda não sabem. Fora aquilo que não sabem, não é? Já saiu a notícia cá para fora que há pelo menos 14. Claro, é isso mesmo. E com esta ditadura dos números que se transforma numa náusea para as pessoas muito violenta, vai criar esta fadiga pandémica em relação aos números do Covid-19. Explica também, em parte, estes comportamentos irracionais das pessoas, porque perante esta pressão que é colocada diariamente sobre as pessoas, muitas vezes o que acontece é que, por escape, os indivíduos acabam por ter ações irracionais, porque todos nós, como seres humanos, temos necessidade de evasão, temos necessidade de ter escapes, e muitas vezes o escape em que, porque não é apresentado de forma pedagógica e não é apresentado como algo que é transmitido com uma palavra de esperança na resolução, é algo que é sempre transmitido de uma forma quase pânico, numa sala muito calma, em que fala ao ministro, ou ao secretário de Estado, ou alguém da DGS, num ambiente pesado, um ambiente que torna aquilo quase solene, e se retira a esperança de quem está a ver em casa, porque as pessoas pensam, isto é mesmo grave, isto. E depois o efeito é o efeito contrário, é o efeito da evasão, é o efeito das jantaradas, das festas. As pessoas estão todas à espera dos fins de semana para irem jantar com os amigos. Agora este fim de semana estamos proibidos de circular entre concelhos, mas quis o São Pedro que o fim de semana seja de sol. Vamos ver o que é que vai acontecer. E depois cria-se este mal-estar, este mal-viver nas pessoas, que resulta desta falta de esperança que lhes chega através das televisões, das rádios, dos mass media em geral. E por isso muitas pessoas já estão numa espécie de burnout social, em que começam a reagir de forma negativa em relação às informações veiculadas pela DGS, e muitas já não usam máscara. Nós já começamos a ver nos outros países e cá também manifestações contra o uso de máscaras, contra o distanciamento físico, o que é muito perigoso, porque pode levar a que muita gente vá atrás, e o que isso faz é que aí com certeza nessas manifestações muita gente se contagiou e a propagação foi grande. E mais uma vez estas coisas acontecem por falta de pedagogia de quem devia ter essa responsabilidade. Depois há os outros que optam por fazer festas privadas em casas particulares, em quintas, nós vemos em restaurantes, em que se cria uma espécie de clandestinidade em relação à pandemia, em que as pessoas pensam que se eu for fazer clandestinamente a pandemia não vai lá chegar. O que é uma anormalidade, é uma idiotice, não é? Podemos pensar, mas como existe já este cansaço tão grande,
as pessoas acabam por refletir dessa forma. Pensam, não, vou fazer assim, a pandemia não sabe que eu vou lá. Claro. E por isso, esta questão do cansaço social leva a que as pessoas neguem esta realidade, neguem a realidade em que vivem e vão procurar estados de bem-estar que vão potenciar os riscos, vão potenciar o seu próprio contágio ou no limite a sua própria vida e daqueles que consigo convivem. Estamos já a entrar no campo da saúde mental, em que isto é uma reação psicológica das pessoas a esta pandemia, ou melhor, à forma como esta pandemia tem sido conduzida pelo governo, que está a afetar em termos mentais já uma fatia grande da sociedade, porque quando nós pedimos aos idosos para não saírem de casa, muito bem, eles não podem sair de casa, mas eles também não podem estar isolados, porque senão começamos a assistir qualquer dia, vamos começar a assistir a suicídios de idosos, porque ninguém aguenta estar 24 horas por dia fechado em casa, dias a fio. E por isso os danos em termos de saúde mental podem ser até muito superiores àqueles que são os danos económicos. Por isso estas pessoas que estão em casa, sobretudo os idosos ou aqueles que estão em quarentena, deviam ter um acompanhamento telefónico de emergência que existisse, que permitisse que as pessoas não se sentissem sozinhas. A única companhia dessas pessoas acaba por ser a televisão. E o que nós vemos é que durante o dia na televisão, a maior parte do tempo, o tema é o Covid. Isto é, as pessoas já estão isoladas, já estão preocupadas com a sua saúde e ainda por cima passam o dia a ouvir falar da doença que os aflige. Depois temos nos jovens um outro problema. Os jovens estão praticamente inibidos de interagir, de namorar, de fazer aquilo que é natural na sua idade. Se pensarmos nós, há quanto tempo é que nós não cumprimentamos alguém com um aperto de mão ou com um beijo? Se calhar meses. Isto não é natural para nós, como não é natural para os jovens, como não é natural para as crianças. Nas escolas não podem brincar, algumas estão cingidas a um quadrado ou a um círculo, e é aí que passa o recreio. Recreio sem haver atividade recreativa não é recreio, é que carinhosamente as escolas chamam a bolha. E de facto o que nós vamos assistir nos próximos tempos é que vão existir reações mentais e psicológicas e sociais da forma como estamos a lidar com esta pandemia. Estão por estudar os resultados exatamente destes comportamentos, mas uma coisa podemos ter a certeza: a sociedade que tínhamos antes da pandemia terminou e o que vai sair da pandemia é uma nova sociedade, é uma sociedade com novas formas de sociabilidade, com novas formas de relação entre as pessoas. As relações humanas vão ser diferentes, vão ser muito mais mediatizadas, se quisermos. Se calhar vamos muito mais relacionar-nos através dos telemóveis e dos tablets, etc., do que a relação olho no olho, cara a cara. Porque durante este ano e o próximo, provavelmente que estaremos ainda com a pandemia, há uma faixa da população que está a crescer com esta forma de relacionamento social como sendo a forma normal. E por isso, terminada a pandemia, esperemos que termine, que exista uma vacina em tempo útil, para essas crianças e alguns jovens vão continuar a replicar os mesmos comportamentos, as mesmas formas de estar. E por isso vai daí surgir naturalmente uma sociedade diferente. Depois, passando à violência doméstica, que os dados oficiais dizem que reduziu a violência doméstica, mas tudo nos leva a crer que não reduziu. O que acontece é que as vítimas estão em casa com os agressores, há o distanciamento físico, há o desemprego crescente, o que faz com que muitas vezes as vítimas não tenham a coragem necessária para procurar ajuda
porque os seus rendimentos deixaram de ter rendimentos, ou os rendimentos passaram a ser mais reduzidos, e o que faz com que acabem por não declarar essas situações de violência, e o que vamos observar, tenho quase a certeza, é uma quebra estatística. Vamos ver aqui, durante 1 ano ou 2, esta redução, e depois deste período vão disparar os números da violência doméstica, que é quando as pessoas voltarão a ter uma vida mais normal. Segundo a própria Associação de Apoio à Vítima, as pessoas estão a adiar as suas rupturas por medo, por questões de sobrevivência, por questões de capacidade económica, e tudo isto são efeitos nefastos que resultam desta pandemia e resultam da má gestão que o Governo e a DGS têm feito desta pandemia. Se não reparemos, o Governo, através da DGS, como nós já falámos, tem permitido eventos com multidões, como o automobilismo, em breve o motociclismo, foi este fim de semana as Ondas na Nazaré, mas por outro lado cancela feiras, cancela festividades populares, religiosas, como este fim de semana cancelou as reuniões pascais, e quem sabe o que vai acontecer no Natal e com as celebrações natalícias. Isto é, estamos a permitir, como eu já referi, que se realizem eventos de massas com milhares de pessoas e proibir tudo aquilo que faz parte do nosso ADN enquanto povo, enquanto comunidade, que são as festividades de cariz religioso, as festividades, mesmo para os não religiosos, também celebram o Natal, também celebram a Páscoa, também celebram as mesmas festividades que aqueles que são mais religiosos celebram. Ou seja, tudo aquilo que nos liga à tradição. E quando me refiro à religião, refiro-me a uma questão muito relevante. A palavra religião tem origem no latim, na palavra religar. Ou seja, quando ela surgiu, servia para criar um elo entre as comunidades. Servia para as pessoas se sentirem ligadas umas às outras. Ora, se nós acabamos com estas festividades, com estas celebrações, melhor dizendo, nós estamos a desligar as pessoas umas das outras, estamos a quebrar a comunidade, estamos a quebrar laços, e é bastante possível que estejamos a criar uma sociedade sem laços, sem o sentimento de comunidade, esse sentimento que nos precede. Nós, quando nascemos, já nascemos numa comunidade, e se quebrarmos isso, vamos estar todos atomizados e vamos estar todos sem laços uns com os outros. E isso, de facto, quando se quebra esse sentimento de comunidade, torna-se muito perigoso, porque a sociedade perde essa cola que nos une e que nos faz respeitar-nos uns aos outros, que nos faz viver em paz no ambiente em que vivemos, e cria pasto fácil para os populismos e para a desagregação social. E por isso é muito perigoso este caminho que se está a tomar, porque estamos a apagar a memória da sociedade, e uma sociedade sem memória é uma sociedade que será desconectada do seu semelhante, que será atomizada e que dificilmente terá um futuro agradável. Por fim, queria deixar a nota positiva que emergiu da pandemia, que foi por onde comecei, que é a questão da nossa relação com as tecnologias da informação e comunicação à distância. A pandemia, após décadas de resistência dos governos e das pessoas em geral, veio tornar visível aquilo que já conhecíamos há muito, que era possível termos saúde à distância, que era possível ter educação à distância, que era possível ter um conjunto de serviços à distância, sejam eles públicos, sejam privados. E a pandemia, ao obrigar-nos a viver através da mediatização tecnológica, tornou aceitável socialmente que ultrapassássemos essa fase do preconceito em relação ao à distância, seja o ensino, seja a saúde, seja o que for. No caso do ensino... e até no mundo empresarial, o mundo fica mais pequeno.
Ou melhor, desculpa, o mundo fica mais perto. O mundo fica mais Podemos perto, ter uma reunião em Portugal com a China, na China, com os Estados Unidos, na Austrália, fica tudo muito mais próximo, não é? Exatamente, fica tudo mais próximo, ganhamos todos tempo, porque não perdemos tempo em viagens, também poluímos menos, porque não temos que nos deslocar de carro, de avião, de comboio, do que for. Podemos estar em nossa casa ou no escritório e estar numa reunião com Tóquio, com Nova Iorque, com onde quer que seja. Podemos estar a falar com amigos do outro lado do mundo, e por isso a pandemia vai-nos mostrar que era possível, que isso não era só para um nicho, que qualquer pessoa podia, com um computador, a partir de sua casa, porque boa parte das pessoas já tem internet em casa, e podia, a partir de sua casa, ter acesso a esses meios, podia conversar com outros, podia conversar, no caso dos idosos, podia conversar com os idosos que não pode visitar, mas pode conversar diariamente e podem-se ver num ecrã, ainda que seja num ecrã, mas podem-se ver, é diferente do que só o telefone, é muito diferente. E provou também que o ensino também pode ser à distância, e por isso quebrou esse preconceito de que as coisas têm que ser todas presenciais. E ao quebrar-se esse preconceito, tornou-se muito positivo que aquilo que durante muito tempo as pessoas resistiram, hoje é uma inevitabilidade. Hoje temos uma sociedade muito mais ligada, muito mais em rede, muito mais a comunicar uns com os outros, e por isso uma sociedade que se perdeu uma forma de comunicação direta, olho no olho, ganhou uma nova. Agora vamos ver no futuro como é que estas coisas se vão equilibrar e como é que se vão conjugar no futuro próximo. E passando já às sugestões de leitura. Desta vez traz livros. Trago 3 livros. Um livro que é de uma amiga investigadora em História, Dona Beatriz, a mulher dos descobrimentos, Dona Beatriz, que Infanta é de Portugal. da autora Maria Barreto Dávila, que é sobre a mulher dos descobrimentos, Dona Beatriz, a Infanta de Portugal. Conta, no fundo, é uma biografia desta mulher que foi muito importante durante os descobrimentos, é uma biografia fascinante, sobre Dona Beatriz, que foi uma figura marcante do século XV português, viúva do infante Dom Fernando, e que teve um papel extremamente influente nos descobrimentos portugueses. Esta mulher, Infanta Dona Beatriz, foi responsável pelo crescimento económico da Ilha da Madeira, do arquipélago da Madeira, também pelo povoamento dos Açores e pelo desenvolvimento até de Cabo Verde. Teve também um papel fulcral na Guerra Luso-Castelhana entre 1475 e 1479, pois foi ela que negociou a paz entre as duas nações. É a biografia de uma mulher que é uma desconhecida praticamente da nossa história, apesar do seu papel ilustre e extraordinário. Por isso aconselho a leitura, é da esfera dos livros e está nas livrarias do nosso país. Tem algumas imagens também interessantes que ilustram parte da leitura, mas é uma sugestão muito interessante. Depois, num registro completamente diferente e não tão recente, mas eu acho que tem muito a ver também com o período em que estamos a viver, que é uma obra do Gil Lipovetsky, A Felicidade Paradoxal, ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Este filósofo, sociólogo também, coloca-nos em confronto com a sociedade em que nós vivemos, sociedade de consumo, e como é que nós vivemos essa felicidade paradoxal. E vendo rapidamente aqui uma parte da contracapa, na sociedade em que a melhoria contínua das condições de vida materiais praticamente ascendeu ao estatuto de religião, viver melhor tornou-se uma paixão coletiva, o objetivo supremo das sociedades democráticas, um ideal nunca por demais exaltado. Entramos assim numa nova fase do capitalismo, a sociedade do hiperconsumo. Eis que nasce um terceiro tipo de homem, o homo consuméricus, voraz, móvel, flexível, liberto das antigas culturas de classe, imprevisível nos seus gostos e nas suas compras e sedento de experiências emocionais
e mais bem-estar, marcas de autenticidade, de imediaticidade e de comunicação. Tudo se passa como se doravante o consumo funcionasse como um império sem tempos mortos, cujos contornos são infinitos. Mas estes prazeres privados originam uma felicidade paradoxal. Nunca o indivíduo contemporâneo atingiu um tal grau de abandono. É uma reflexão sobre a nossa sociedade, quem somos, como somos, e foi publicado pelas edições 70. Muito bem. Por fim, num registro muito diferente, mas que tem a ver com esta época também religiosa, digamos assim, trago um livro de um escritor português, José Luís Peixoto, intitulado Em Teu Ventre, publicado pela Quetzal. É uma novela fora do vulgar, que conta de uma forma diferente os acontecimentos de Fátima de 1917. Como nós sabemos, José Luís Peixoto é um dos mais pujantes escritores da nova geração de escritores nacionais e consagrado já pela crítica. São inúmeros os prémios que ganham internacionalmente, seja em Portugal, seja no estrangeiro. E este livro, como eu disse, Em Teu Ventre, fala-nos sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, mas fala-nos sendo fiel e muito rigorosamente fiel aos factos históricos. Não é uma paródia, não é nenhuma brincadeira, é uma novela, mas que respeita ao milímetro, como se costuma dizer, os factos históricos ocorridos. É um livro que nos faz refletir sobre a nossa história coletiva e propõe reflexões acerca do país que somos e da subtileza, e com a subtileza e profundidade que este autor nos tem habituado. Em Teu Ventre, então, este livro faz parte do catálogo da Quetzal e é também uma boa opção de leitura para a semana. Muito bem. E é tudo. Mais uma semana, mais um ponto e vírgula. Voltamos para a semana com mais temas. Voltamos. Cá estaremos. Esperemos que tenhamos melhores notícias, não é? Mas o que interessa, se nós tivermos cá, é uma boa notícia. É verdade. Foi o ponto e vírgula desta semana com o Dr. Rui Fonseca, aqui no novo canal. Boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.